Aleluia. Amém. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Marcos, capítulo 2, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Deus está nos falando nesses últimos dias que irá fazer maravilhas no nosso meio. Amém? Quando Deus quer operar algo dentro da igreja, na vida da igreja, Deus começa a preparar a igreja para aquilo. É como um agricultor que vai plantar ali as sementes, ele prepara a terra para depois vir e colocar as sementes, e que essas sementes depois irão produzir muitos frutos. Então o que Deus está fazendo conosco é nos preparando para vivermos maravilhas no nosso meio. Amém? E é sobre isso que nós vamos trazer a palavra nesta noite, o qual Deus tem nos direcionado. Coloca, por favor, aqui, Olívia, Marcos 2, capítulo 2, versículo 1 adiante. Vamos ler. Vamos ficar de pé? Fica de pé. Fica de pé, porque está muito calor, é bom que você levanta, né? Amém. Vamos ler. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar, nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar aonde Jesus estava, e pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Amém? Amém. Pode sentar. Glórias a Deus. Essa passagem bíblica, ela é muito conhecida, por todos nós. Recentemente eu vi uma série, The Chosen. Quem assistiu? Quem não assistiu, assista, é maravilhoso. A produção que é feita é muito bacana e nos faz viver aqueles momentos ali em que Jesus estava naqueles lugares, operando maravilhas, conversando com as pessoas. É muito bacana a série, e muito bem feita, E o que Deus tem nos falado de sinal e maravilhas. O que é um sinal e uma maravilha? Eu anotei aqui, pode ser traduzido como provas e milagres, ou obras milagrosas que comprovem o poder de Deus. Sinais e maravilhas, elas acontecem, ou esses milagres acontecem, para comprovar o poder de Deus. É importante, fundamental, e é uma realidade da palavra de Deus para a nossa vida, que esses sinais e maravilhas aconteçam no nosso meio. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva, e quando acontece isso, se cumpre esta palavra na nossa vida e no nosso meio. Nós precisamos ver esses sinais acontecendo. Como igreja do Senhor, nós temos essa promessa, nós temos essa promessa não de um homem, mas de Deus para a nossa vida. Recentemente agora, por exemplo, você tem algum testemunho para contar de algum sinal e maravilha que você presenciou ou que você viveu na sua própria vida? Quem tem, levante sua mão. Aleluia! Isso significa que Deus está operando maravilhas. Isso significa que as coisas estão acontecendo, que a promessa de Deus está se cumprindo. E eu quero crer e creio que isso vai aumentar no nosso meio muito. Quem não tem aqui um milagre que deseja que Deus faça? É impossível eu falar ou perguntar se alguém aqui não tem um milagre, pelo menos, que está esperando de Deus. Todos nós não temos somente um milagre, mas nós temos vários milagres que nós estamos esperando que Deus faça. Ou seja, nós temos vários sinais que nós temos pedido a Deus. Nós temos várias maravilhas que nós estamos pedindo que Deus faça, para que nós possamos testemunhar
e também viver essas verdades em nossa vida. Nesse culto mesmo, em um dado momento aqui, eu pude orar por algo que eu tenho orado, por pessoas que eu amo, que eu quero ver convertidas, e a conversão de uma pessoa é uma maravilha, é um sinal poderoso, e na verdade é o maior sinal que nós podemos ver na vida de um homem, porque algumas pessoas, elas, infelizmente, talvez algum paralítico não vai voltar a andar, alguém cego não vai voltar a enxergar, mas alguém que está perdido, quando encontra com Jesus e abre o seu coração para Ele, pode ter uma vida transformada pelo poder de Jesus Cristo, e o maior sinal que podemos ver na vida de um homem é a transformação. Por quê? Porque isso é um sinal de grande maravilha na vida de uma pessoa, amém? Muitas pessoas aparentemente estão saudáveis, aparentemente estão tudo bem, mas dentro delas está, como a Bíblia diz, talvez como um sepulcro caiado, vazio, cheio de ossos, sem vida, sem alegria, sem expectativa, sem futuro, sem vitória. Mas Deus é o Deus que opera sinais e maravilhas. E quando nós voltamos para este texto aqui, a gente vai ver o quão grande é o Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque nós vamos ter dois exemplos aqui que eu quero compartilhar com a igreja de sinais e maravilhas. O texto diz de um homem paralítico que foi levado até Jesus. Por quê? E para quê? E como? É o que nós vamos meditar aqui nessa noite. Qual é o motivo que esse homem foi levado até Jesus? Naturalmente, nós sabemos que um homem que está deitado em uma maca, não anda, alguém pegar um homem desse e levar até Jesus, Jesus não precisava nem de perguntar: o que queres que eu te faça? Claro que essa pessoa que levou, ou essas pessoas que levaram esse homem até a Jesus, queriam ver aquele homem andar, e aquele próprio homem também queria pular daquela maca e voltar a andar, não é verdade? Mas o Senhor conhece o coração do homem, o Senhor conhece o coração do ser humano, por isso que eu quero dizer nesta noite aqui, que esse desejo que há no teu coração, no meu coração, o Senhor tem uma força imensa em fazer realizar, sendo do propósito e segundo o coração dele, porque a Bíblia diz que ele tem esse desejo em nossa vida, de realizar sinais e maravilhas. Eu lembro aqui do nosso pastor Verânimo, toda terça praticamente a gente está junto, no conselho de pastores, e o pastor Verânimo, durante um tempo, ele falava conosco assim: eu estou desconfiado que Deus está querendo fazer alguma coisa. Aí sempre falava isso, até um dia, numa de nossas reuniões, ele dizia assim: irmãos, eu vou parar de falar que eu estou desconfiado, porque eu não posso ter desconfiança que Deus está querendo, lembra disso? Que Deus está querendo fazer alguma coisa, não, eu tenho certeza que Deus está querendo fazer alguma coisa, e melhor, eu tenho certeza que Deus fará alguma coisa, Lindomar, pela sua vida, pela sua casa, por sua família, por aquilo que eu tenho colocado diante dele, por aquilo que eu tenho orado, por aquilo que eu tenho feito propósitos para que ele faça. Irmãos, eu fico imaginando, eu conheço um pouco muito, os meus filhos, Daniel e Davi, eu conheço eles, mas algumas coisas às vezes surpreendem, não é? O coração do homem é terra que só Deus conhece. Algumas coisas surpreendem, meus filhos são bons demais, e Deus conhece o meu coração também, mas algumas coisas eu surpreendo a Deus. Agora, como que você tem surpreendido a Deus? Apesar que Deus conhece seu coração, Deus sonda, você tem surpreendido a Deus positivamente ou negativamente? Porque fala a verdade, às vezes a gente falha, não é? A gente peca, às vezes a gente pensa. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, e a gente estava falando de algumas pessoas, em um dado momento a minha vontade era falar assim: rapaz, que Deus joga um raio naquele pessoal, e Deus conhece o meu coração, não é? Aí eu falo assim: rapaz, aquele povo é muito abençoado. Aí você fala um abençoado diferente, não é? Eu me lembro um dia que a gente estava chegando na garagem de casa, e naquela noite ali, eu não sei se nós saímos para comer uma pizza, alguma coisa, só eu e a Cristiana,
E a Cristiana estava, conforme todas as mulheres estão naquele dia, né? Bem agitadas. E querendo falar. E a Cristiana estava falando. E eu comecei a pensar, meu Deus, dê paz. Senhor, acalma o coração da tua serva, Senhor. Mas não falei nada, porque se eu tivesse falado, era tesoura voadora, do jeito que estava a situação. Mas um dado momento eu não aguentei, eu falei, meu Deus, Cristiana, meu Deus, você é muito abençoada. Então tem situações em que nós corremos o risco de levarmos para a nossa própria justiça. Fala a verdade, quem de nós não tem aquele pensamento de fazer justiça com suas próprias mãos? Talvez fazer justiça em alguma situação que você milita nela. Eu estava conversando ontem de manhã com um comerciante da cidade e falei para ele assim, rapaz, deixa eu te falar um negócio. A gente estava falando sobre questão de administração empresarial. E depois a gente foi para o campo, onde entramos nos detalhes de crediário próprio, não sei o quê. Em um dado momento ele falou, Rominho, como é que você fez com as promissórias que, quando você passou a loja? Eu falei, algumas eu esperei me pagar, outras eu falei que eu ia esperar mais 1 ano, 2, e outras eu queimei, rasguei e joguei fora. Inclusive agora, recente, eu vou jogar todas fora, já passou mais de 2 anos. Aí eu falei para ele assim, é o melhor negócio que faz na sua vida. Tem situações na nossa vida que fica como aquele entulho velho e te impede de prosseguir. E você, quando olha aquelas situações, aquilo não vai ferir quem, infelizmente, foi usado para te prejudicar, mas fere você mesmo. Aí hoje de manhã não, ontem mesmo, ele mandou mensagem para mim, Rominho, vim trabalhar aqui à tarde na minha loja, sabe o que eu estou fazendo? Eu falei, não, estou pegando as promissórias tudo velho e rasgando, não quero nem ver. Tem coisas que nós precisamos tirar da nossa vida, tem coisas que nós precisamos tirar do nosso coração, tem coisas que Deus não vai fazer porque não cabe a Ele, cabe a nós. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque a nossa vida com Deus, ela tem que ser uma vida que diariamente nós estamos pedindo e precisamos pedir ao Espírito Santo que sonde a nossa vida para falar, Senhor, vê se tem algum entulho no nosso caminho, vê se tem alguma situação, alguma pedra, ó meu Deus, de tropeço em meu caminho, porque eu quero tirar aquilo que depende de mim. Por quê? Porque eu quero prosseguir rumo à tua hora certa, o teu momento certo, o teu time. Por quê? Porque eu quero viver o que o Senhor está esperando que eu viva para mim. Quando Jesus chegou diante ali de um sepulcro, de um túmulo, né, onde o seu amigo tinha sido sepultado, Lázaro, Jesus orou, Jesus clamou, mesmo ele sendo filho de Deus, ele disse, Pai, eu sei que o Senhor pode, mas faça, para que o povo veja a tua glória. Então Jesus falou com aquele povo, tirai a pedra. Jesus poderia ter dado uma ordem com a sua palavra e mandado aquela pedra rolar. Tem coisas que dependem de nós. E por que eu estou falando isso? Porque você vai entender a mensagem desta noite. Nada pode ficar no nosso caminho que impeça que os sinais e as maravilhas sejam uma realidade na nossa vida. Aquilo que cabe a Deus, Deus vai fazer, mas aquilo que cabe a nós, nós precisamos fazer. Quem está entendendo, diga amém. Repita para essa pessoa ao seu lado, olha, tem coisa que é você que vai fazer, não é Deus. Diga para outra pessoa do outro lado, tem coisa que você precisa fazer. Agora aproveita e diga para ela assim, olha mesmo, repita comigo, olha, por exemplo, fala, acabando o culto, você vai pagar uma pizza para mim, lá no Bertuzzi. Você acha que você vai lá no Bertuzzi, acabou o culto, você vai lá comer a pizza, e quando chegar, já saciou, já ficou satisfeito, Renato, e vai falar assim, Sulamita, Deus pague, viu? Tem coisa que você precisa fazer. O que dependeu de Deus, já foi feito. Ele entregou o seu filho na cruz do Calvário e disse para todo o inferno, para todo mundo, já foi pago. Então a Alessandra, minha filha, tem direito à vida eterna, à salvação.
já foi pago. Inferno, ouça aqui, o Nilson, ele tem livre acesso a mim. Esses dias eu liguei para o Souza, nosso amigo Souza. Souza, estou precisando de resolver uma situação para a nossa cidade. Souza é um amigo nosso, muito influente politicamente. Aí, falei, Souza, a situação é essa e essa e essa. Deu 5 minutos, o Souza me manda mensagem. Rominho, pode ir lá na Secretaria do Estado, porque o véu já foi rasgado. Não precisa de intercessor mais. Ou seja, o que coube a ele fez, e é assim também. Jesus morreu, e hoje nós temos livre acesso ao Pai, para usufruirmos no bom sentido de todas as bênçãos que Ele tem para nós, e de todas as maravilhas e sinais que Ele tem nos prometido. Quem crê nisso, diga amém. Voltando para o texto aqui, é assim que nós vamos olhar essa mensagem de hoje à noite. O livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ou seja, nós precisamos ter fé. Ninguém está aqui nessa noite, nenhuma pessoa que não tenha fé. Talvez a tua fé é muito grande e você acha que ela é grande. Talvez você está aqui com uma fé pequena. Mas interessante é que Jesus, Ele nos ensinou que não depende do tamanho da nossa fé. A fé desse gato é grande. Principalmente passando aqui nessa hora. E a fé do Bruno é maior ainda, que pegou o gato. É comunidade em ação. Lá agora também está brigando gato, cachorro e tudo mais que pegaram na rua e nós estamos levando para lá. Mas a palavra de Deus, ela nos mostra uma passagem que ela é tão maravilhosa. É interessante, quando eu vi a cena nesse filme, nessa série, The Chosen, eu imaginei muita coisa que eu não tinha imaginado ainda. Sabe, aquela dificuldade daqueles homens para introduzir aquele homem paralítico até Jesus. O que aqueles homens enfrentaram, porque eles destacaram, eles chamaram a atenção com aquela ação. Existiam muitas pessoas em cima de várias casas ao redor, e também existia ali autoridades romanas que ficavam atentas às ações que os discípulos, os seguidores de Jesus, o próprio Jesus fazia para acusá-los. Então ali, aquela situação era a situação de destaque, e eu fico olhando que nós fazemos muita coisa no nosso dia a dia, e às vezes até com boa intenção, para nos destacarmos, né? Usamos o Instagram, usamos o Facebook, fazemos isso, fazemos aquilo, para nos destacarmos. Mas o que nós temos feito para destacar o que Jesus está fazendo por nós? O que você tem feito na sua escola, no seu trabalho, para destacar o que Jesus está fazendo por você e em você? Esses dias agora, quinta-feira passada, a gente estava na nossa célula, na casa da Ellen. A Ellen está aí, não está? Bênção, tem sido uma bênção a nossa célula lá, muito bom. Continue abrindo a porta da sua casa, Ellen, que nós estamos muito felizes, e nos tratando bem como você tem tratado. Mas também a gente é gente boa, né? Então, mas teve um momento lá, Ellen, eu não lembro muito bem, mas eu sei que a Ellen, no momento de compartilhar, a Ellen falou assim, alguma coisa relacionada, eu quero entender, ou eu quero fazer mais para Deus, eu quero saber o que eu estou fazendo para Deus, porque eu preciso fazer algo para Deus, alguma coisa assim. E eu sentado ali, olhei para ela e falei, meu Deus, essa menina está fazendo muita coisa para o Senhor. Quando ela abre essa casa, e lá é o seguinte, toda semana, às vezes eu vejo pessoas novas, e alguém está vindo aqui, passando 1 hora aqui, 1h30, e recebendo o que está acontecendo aqui, não receberia em lugar nenhum, outro lugar, não receberia o que acontece ali, em nenhum outro lugar, porque o que acontece ali, durante 1h30, é a palavra de Deus sendo ministrada, são testemunhos sendo contados, e a comunhão, e muitas vezes um chorando com o outro, sentindo a dor do outro, abraçando um ao outro, sendo igreja. Então, filha,
você está plantando muita coisa no céu que você nem tem noção ainda. Às vezes uma pessoa nunca entraria aqui na igreja, mas está indo lá na sua casa, você que é anfitrião, você que está abrindo o seu lar para uma célula, você está abrindo a porta do céu para alguém entrar, você está sendo um agente de Deus para alguém ouvir uma palavra e ser transformada, e o poder de Jesus mudar a vida daquela pessoa. Quantas pessoas, através de uma célula, se converteram, se batizaram, estão sendo transformadas? E é assim que este texto nos ensina. Quando nós olhamos para a situação de um paralítico, ele não poderia andar, ele não poderia ir até a Jesus, ele precisou de alguém para levá-lo até a Jesus, para receber a maravilha de voltar a andar. Então 4 homens, a Bíblia diz, levaram aquele sujeito até a Jesus. Com quem você tem andado, com quem você tem compartilhado, as pessoas que estão no teu dia a dia convivendo com você, porque é uma escolha conviver com pessoas, é uma escolha, não que eu seja melhor do que ninguém, mas tem lugar e tem grupo que eu não sento com eles, não converso com eles, eu não vou trocar ideia com eles, porque o pensamento deles é 24 horas pensando em coisa errada, em articular coisa do mal, em destruir, em aproveitar. Com quem você tem andado, com quem você tem conversado, quais são as pessoas que estão no teu dia a dia contigo? Essas pessoas, elas têm te levado para mais perto de Jesus, ou essas pessoas têm sido como um extintor de incêndio, apagando o fogo do Espírito Santo que você recebe aqui nessa noite, que você recebe na igreja? O exemplo de alguém que vai experimentar as maravilhas e os sinais de Deus, uma das situações é saber com quem essa pessoa está andando. Quando eu converti há 27 anos atrás, quase um bebezinho, criança, eu me lembro que algumas pessoas me puxaram para mais perto de Jesus, e essas pessoas, elas estavam todas dentro de uma congregação, buscando ao Senhor, e algumas pessoas tentaram apagar o fogo da minha vida, todas estavam lá fora, não congregavam, não participavam das coisas de Deus. Quantas vezes eu estava no começo da minha conversão, preparando para ir para a igreja, e alguém me ligava e me chamava para outro lugar. Quantas vezes algum desses amigos, e de fato eu falo que são amigos, né? Tem gente que fala, eram falsos amigos. Não, eram amigos meus, mas que não eram dirigidos pelo Espírito Santo. Então, criticavam. Eu me lembro que quando eu converti, aqui em Caratinga, o pessoal, teve um grupo de pessoas que apostou uma moto CG 0 km. A aposta era o seguinte, fizeram um bolão e falaram assim, eu vou colocar que o Rominho fica 30 dias na igreja. O outro falou, vou colocar 60, 90, eu dou 3 meses, eu dou 6 meses. Na verdade, nenhum deles colocaram 6 meses, pelo que eu pesquisei, todos eles colocaram que eu iria ficar no máximo 90 dias na igreja. E já tem 27 anos, para a glória do Senhor, que eu estou nesse caminho, e uma das orações que eu fiz a Deus, e não tenho medo nenhum de falar, se for para mim desviar do caminho do Senhor, meu Deus, me leva antes, ou seja, me mata. Então, se amanhã eu morrer, você pode ter certeza, louvado seja Deus, que Deus levou o Rominho, porque ele iria se desviar. Mas tranquilo, tem problema nenhum, ou não é, Roberto? Porque não tem nada melhor, não existe. A experiência que quando nós temos com Cristo, ela é transformadora, ela é real, verdadeira, e nos faz viver uma vida que o mundo não tem condição de nos dar lá fora. Quem pode dizer amém? Amém? Aquele paralítico, ele foi levado até Jesus, mas ele foi levado por 4 homens, ele não poderia. Então, preste atenção com quem você tem andado. Amém? Aquele paralítico, ele também tinha fé. Porque você imagina, eu fico me imaginando numa cama, alguém pegando essa cama, eu sem poder andar, e alguém me levando até a porta da comunidade Águas Vivas.
Chegou aqui, não tem jeito de entrar pela porta. Ah, então vamos subir o Rominho pela corda aqui e vamos descer ele no telhado. Fala sério, o que você falaria? Pera, gente, eu já não ando, mas pelo menos eu vejo televisão, estou movimentando o pescoço e tudo, vocês vão me levar pelo telhado? Não, de jeito nenhum. Pelo menos eu estou vivo. Deixa, nós vamos voltar outro dia. Não, aquele paralítico, ele ficou tranquilo, porque sabia que ele estava indo para o lugar aonde ele receberia os sinais e as maravilhas, receberia a sua cura. Talvez ele falou assim, pera aí João, pera aí José, segura esse trem direito aí, mas ele foi, concorda? E aqueles 4 homens também não mediram o esforço para levá-lo até a Jesus. Eu falei um pouco que nós devemos andar com pessoas que nos levam para mais perto de Jesus, mas também, sobretudo, nós precisamos hoje ser esses agentes de Deus que levam as pessoas até Jesus. Quantas pessoas você tem trazido para perto de Jesus? Quantas pessoas você tem levado para a célula? Quantas pessoas você tem buscado Hoje, eu liguei para um amigo meu. Liguei não, mandei mensagem, mandei áudio. Falei, fulano, você e seu filho, posso pegar vocês aí, 18 horas, 18h15, para levar para a comunidade, para a igreja? Ele não é da igreja. Aí ele falou assim, Rominho, gostaria muito, mas estou nessa situação. Então tá bom, domingo que vem eu vou tentar te levar. De vez em quando a gente tem que focar numa pessoa assim, não ser enjoado, sabe? Mas ser um agente de Deus para buscar alguém, para trazer para ouvir uma palavra, para levar numa reunião como a célula. Eu me lembro uma vez que eu atendi um representante até 10 horas da noite, aí não teve como atender ele mais, e a gente estava na metade das compras ainda. No outro dia tinha tinha culto na Igreja Nova Vida, ali no Cine Brasil, congregava lá na época, e falei para aquele representante assim, deixa eu te falar, amanhã eu não vou ter como te atender, porque ele falou comigo que ia ficar, olha só, o cara era casado, ele iria ficar em Caratinga para passar o final de semana na Gandaia. Aí eu falei para ele assim, então, já que você vai ficar, amanhã não tem como te atender, você vai chegar aqui e nós vamos falei com ele assim, eu vou começar a atender à tarde, aí nós vamos jantar junto, a gente janta e volta para a loja, combinado? Combinado, mas tudo estratégia com Deus, né? Na verdade jantamos, não falei mentira, foi o pão da vida que eu ofereci para ele. Aí atendi ele, quando deu 7 e pouca da noite, a loja perto do Cine Brasil, eu falei para ele assim, vamos lá agora? Comer? Ele falou, vamos lá. Aí fui, cheguei no culto, na Nova Vida ali, aí ele olhou, falou, onde que é isso? O que é isso? Eu falei, não, vem cá, nós vamos participar do negócio aqui, depois a gente sai para lanchar. Aí ele entrou comigo, sentou, e como acontece com todos nós, né? Aquelas músicas que a gente nunca tinha ouvido antes, né? Era só na boquinha da garrafa, era só não sei o quê, era só música de chifrudo. Aí vem para um culto, que isso, que paz, que amor, que louvor, aquele louvor. A Bíblia diz o que aqui? Deus habita no meio dos louvores, né? Quantas vezes a gente chega aqui, cansado, sobrecarregado, e os louvores começam a encher, a transformar, a mudar, e a gente começa a se alimentar, não é? Aí quando eu olhei para o lado, aquele representante estava com uma lágrima descendo. Preste atenção. Aí veio a palavra de Deus. Aí acontece também como aconteceu com todos nós, no primeiro dia que nós fomos na igreja, né? Você ligou para esse pastor e falou minha vida toda para ele. Com quem foi assim? Primeira vez que foi na igreja, né? Aí nós saímos, eu levei ele no Casa Grande São Veridiano, comemos, voltamos para a loja. Aí ele falou assim, rapaz, que paz que eu estou sentindo. Eu nunca fui numa igreja. Eu falei, que bom, cara. E vou te dar um livro aqui de presente. Eu dei um livro para ele. Aí depois, 90 dias depois, ele veio me atender. Aí ele falou assim, sabe o que eu estou fazendo, Romi? Eu e minha esposa? Não, estou indo na Igreja Batista de Lagoinha. Você podia até aplaudir o Senhor aí. Amém? Aí depois de um tempo, ele falou assim, aqui ó, batizei, eu, minha esposa e minha filha.
e até hoje está congregando lá para a glória de Jesus Cristo. Por quê? Porque aconteceu de uma oportunidade não ser perdida. Preste atenção, irmãos, tem muita coisa para acontecer no nosso meio, do nosso lado, na nossa vida, na vida das pessoas que estão ao nosso lado, que são sinais e maravilhas. Quando aquele paralítico chega diante de Jesus ali, descido pelo telhado, o que Jesus faz? A Bíblia diz que Jesus, ele fala da fé daquele homem. Ele fala o seguinte, olha, versículo 3, trouxeram um paralítico e ele estava sendo carregado por 4 homens, mas por causa de toda aquela gente, ele não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde Jesus estava, e pela abertura desceram o doente deitado na sua cama. Jesus viu que eles tinham o quê? Fé, e disse ao paralítico, meu filho, os seus pecados estão perdoados. Quero me deter um pouco nisso aqui. Quando Jesus viu aqueles homens descendo aquele paralítico, e introduzindo ele pelo telhado, Jesus viu fé naqueles homens. E a fé, ela move montanhas, não é? Jesus então diz ao paralítico assim, filho, os seus pecados estão perdoados. Ora, o que aquele povo queria ver? Aqueles 4 homens queriam ver aquele paralítico levantar e andar. Quem concorda comigo? Algum deles poderiam pensar assim, poxa, eu trouxe esse paralítico aqui até a Jesus com expectativa e eu posso voltar meio frustrado. A Bíblia fala também que os mestres da lei que estavam ali começaram a murmurar um com o outro, resmungar. Quem é esse que tem poder para perdoar pecado? Que situação é essa? Quem ele acha que ele é? Perdoar pecado, quem perdoa pecado é só Deus. E Jesus, a Bíblia diz que sabendo o que passava no coração daqueles homens, Jesus então dá um outro ensinamento. Jesus diz o seguinte, olha, o versículo 7, o que é isso que esse homem está dizendo? Isso é blasfêmia, os mestres da lei falando, né? Isso é blasfêmia contra Deus, ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. E no mesmo instante Jesus soube o que eles estavam pensando e disse, por que vocês estão pensando essas coisas? O que é mais fácil dizer ao paralítico, seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua cama e ande? Agora eu quero trazer para o nosso campo, humanamente falando, fala a verdade. Hoje nós vamos ter oração aqui, tem culto que não, tem culto que tem. Domingo passado nós tivemos oração aqui. Alguém viu algum aleijado, alguma pessoa paralítica, levantar e sair correndo aqui? Não viu. Eu me lembro, há uns meses atrás, em que nós tivemos um momento de oração, que o Paulinho, nosso irmão, foi curado, milagrosamente, eu não podia levantar o braço. Após a oração, ele fez todos os movimentos que ele próprio testemunhou. Tem gente que, se eu der oportunidade aqui, vai contar algum milagre que aconteceu físico em sua vida. Eu já vi pessoas sendo curadas de várias enfermidades, milagres aos olhos humanos em que eu possa ver. Jesus, ele opera um milagre, ele perdoa o pecado daquele homem. A humanidade entendeu que Jesus estava blasfemando contra Deus e disse, quem é esse que tem a ousadia de falar que pode perdoar pecado? Olha o milagre. Qual é o milagre maior? Perdoar o pecado daquele homem ou fazer com que o homem levantasse? Se nos perguntasse, naturalmente nós falaríamos o quê? O paralítico levantar e andar, porque é o que eu estou vendo. Mas e o milagre que eu não vejo? E que é muito mais forte do que um paralítico andar, que é um homem ser perdoado. Por que, Rominho? Porque eu vou te explicar. Porque Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mas Deus, ele tem um compromisso com a palavra dele. E Deus, ele não vai contra a sua própria palavra. Ele não tem como agir
apesar de todo o poder, ele não vai contra a sua palavra. E quando Jesus disse que aquele homem estava sendo perdoado, é porque existia uma situação interna no coração daquele homem que os homens não poderiam ver, porque se ele foi perdoado é porque o coração dele estava sendo renovado, por dentro estava acontecendo o maior dos milagres. Só que nós homens não entendemos isso muitas vezes. Nós queremos ver os sinais e maravilhas acontecendo, humanamente falando, aquilo que nós cremos que é extraordinário, mas a maior coisa extraordinária que existe é Jesus perdoar um pecado. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, ou seja, tem uma condição para alguém ser perdoado, é ele abrir o coração, para que Jesus possa operar um sinal e maravilha na vida dele. Quando nós falamos assim, você deseja receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você tem o poder de abrir o teu coração e falar: Senhor, entra na minha vida, entra na minha casa, mexe com a minha estrutura, sara minhas feridas. E aí eu perdi a letra da música aqui, e é por aí: entra na minha vida. Ei, Renato, eu não vou cantar não, senão eu tomo o seu lugar aqui, filho. Então havia um milagre poderoso acontecendo, um pecador que se arrependeu, e Deus salvou aquele homem. Aí o que é moleza para Jesus? É fazer aquilo que nós queremos ver de extraordinário. Aí Jesus fala assim: olha, preste atenção, o que é isso que este homem está fazendo? Ninguém pode perdoar, senão Deus tal. No mesmo instante, Jesus soube o que eles estavam pensando e disse: por que vocês estão pensando essas coisas? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua cama e ande. E aí eu quero trazer para o nosso mundo: quantas pessoas eu conheço que foram extraordinariamente curadas e não estão andando com Jesus? Quantas pessoas eu conheço que foram extraordinariamente restauradas, mas não estão andando com Jesus? Quantas pessoas que também você conhece, que estavam no fundo do poço, o Senhor restaurou, levantou, e hoje não estão andando com Jesus? Porque o maior milagre é de fato o milagre da salvação na vida do homem. Não existe outro milagre maior do que esse. Sabe por quê? Porque o camarada pode levantar da cama hoje, mas amanhã ele pode voltar para a cama. O camarada pode ser curado hoje, e amanhã voltar à enfermidade. Mas o interior do homem é impossível, quando tem um encontro de fato com o Senhor, e luta para andar no seu caminho, esse homem voltar atrás, porque não existe coisa melhor, não tem. Preste atenção, tem muita coisa boa nesse mundo, que a gente pode experimentar, que não é pecado, muita coisa boa, mas muita. Tem fettuccine, tem pizza, tem churrasco. E quem está entendendo, diga amém, que tem que abençoar os irmãos aí, para comer uma pizza hoje. Tem muita coisa boa. Deus faz, irmãos, por nós. Deus é um Deus que faz assim, coisas que muitas vezes nós não entendemos o processo. Permite umas encrencas do outro lado para trazer a coisa que não existe e passa a existir aqui, por exemplo, Toledinho. Tem coisas que Deus vai fazendo, vai trabalhando. Você olha, Senhor, cadê minha bênção? Aí do outro lado Deus permite alguma situação e a bênção vem para cá. Meus irmãos, isso é tudo muito fácil para Deus. Isso é tudo muito tranquilo para Deus.
Mas a única coisa que não depende somente dele é Jesus conseguir entrar no coração do homem. E esse homem recebê-lo e falar para quem está perto dele, ou para que todos ouçam falar o seguinte: olha, eu recebi Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador da minha vida. Agora daqui para frente é uma nova criatura, é um novo Rominho, é um novo João, é um novo Jorge, é um novo, é uma nova, é um novo, é uma nova, é um novo, é uma nova. Quem está entendendo, diga amém. Não fica com medo não, porque você vai ver sinal e maravilha acontecendo. Você vai ver assim, coisa sobrenatural, você vai ver restauração da sua família, você vai ver restauração das suas finanças, você vai ver Deus abrindo as janelas do céu e derramando bênçãos sem medidas, você vai ver casamento acontecer, mas tudo isso não se compara a você ter o teu nome escrito no livro da vida e falar: Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Aquele homem naquela cama poderia ter, claro, não quero mudar a história, mas ele poderia ter falado o seguinte: calma pessoal, vocês não estão entendendo, eu não preciso levantar dessa cama não preciso levantar, eu não preciso levantar porque talvez eu corra um risco de voltar para o forró. Ô gente, tem muita música boa, mas eu particularmente, não é porque eu converti não, eu não entendo como é que alguém gosta de sertanejo. Misericórdia, pelo amor de Deus. Mas tá bom, tem gente que gosta, tem gente que ficava lá no forró a noite inteira, né? Tem um que está aqui nessa noite aqui, que gostava muito dos Guns N' Roses. Aí um dia eu brinquei com ele, né? Coloquei um início, eu falei: segura, irmão, segura aí, hein? Vamos ver se é crente mesmo. Agora, aquele homem poderia voltar para a vida dele passada, aquele homem poderia voltar para a vida dele do pecado. Por quê? Porque ele estava naquela cama por causa do seu pecado, ele estava naquela cama porque a Bíblia diz muito bem, quando nós vamos interpretar aqui a sua passagem, era o pecado dele, e o pecado, irmão, traz doença. A Bíblia compara o pecado com a lepra. O que é uma pessoa leprosa? Ela é insensível, ela não sente mais nada, ela é dura. Já pregou para alguém que está leproso, espiritualmente falando? Você fala: você precisa voltar para Jesus, e a pessoa parece que está morta, não entende, está leprosa. A Bíblia compara o pecado com a lepra. Irmãos, nós precisamos viver essas maravilhas, mas precisamos entender que a maior maravilha que está no nosso meio é Jesus Cristo, vivo, operando sinais e maravilhas, e vai fazer grandes coisas na nossa vida. Eu quero chamar o Ministério de Louvor aqui, para que a gente possa, antes de encerrar, ministrar um louvor aqui para a igreja, e terminando aqui, quase terminando a palavra. Para isso nós precisamos ter o que, irmãos? Fé. É a fé que moveu aqueles 4 homens, é a fé que moveu aquele paralítico, é a fé que te move. Quando o pastor Elan falou da oração da semana, né, o Toledo já pegou o celular dele, falou assim: eu vou pelo menos um dia. Aí colocou lá, 14 horas, o alarme. Eu vi que você colocou, eu também tenho esse costume de colocar. Minha vida é muito corrida, tem dia que eu coloco assim, cortar cabelo, aí coloco o alarme lá, coloco tudo. Aí o Toledinho: o que é isso? É fé? É fé, porque o Espírito Santo tocou nele, porque ele quer mais de Deus. E o dia que você for, você me chama, porque a gente tem que andar com quem quer mais Deus. Quem quer andar com quem quer mais de Deus aí? Gente, quem não quer Deus, sai fora, gente. Quem não quer te levar até Jesus, sai fora. Quem fala mal da igreja, meu irmão, já está caído há muito tempo. Não dê o teu ouvido para essas coisas não, para esses homens não, para essas mulheres não. Eu quero ler alguns versículos aqui para motivar a tua fé, quando a Bíblia fala. No livro de Romanos 10:17, consequentemente a fé vem por
se ouvir a mensagem. Quem está ouvindo a mensagem nessa noite? Amém? E a mensagem é ouvida mediante o quê? A palavra de Cristo. Mais um versículo. Porque vivemos por fé, e não pelo que vemos. Meus irmãos, é muito fácil o milagre natural. Eu estava na hora do louvor aqui, e estava pensando, se a gente colocar um painel aqui, ó, presta atenção, colocar o pastor Elan aqui há um ano atrás, e o pastor Elan aqui hoje, nós vamos ver milagre. Porque a ciência também é um milagre. Não é? Eu conheço um homem, lá em Lajinha, na terra da minha mãe, ele não sabe ler, só Ataíde. Ele não sabe ler, olha que doideira, que milagre. Mas ele já leu a Bíblia toda. Eu falo, que isso? Que doideira é essa? E você vai lá, ele só sabe ler a Bíblia. Almir, ele pega a Bíblia, eles fazem uma reunião lá semanalmente, na fazenda, e ele lê a Bíblia, mas ele não sabe ler, Eliseu. E ele começa a pregar, e aquela simplicidade toda, e a gente começa a ver o Espírito Santo agindo, porque eu entendo que quanto mais a gente sabe que a gente não tem nada e não é nada e não sabe nada, mais Deus pode aparecer. E aí Deus aparece na vida daquele homem, poderosamente. Aí eu falei com ele assim, Saltaíde, o senhor vai embora agora sozinho nessa escuridão aí, já eram as 11 horas da noite. Ele falou assim, meu filho, a Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo. Eu falei, então tá bom, já entendi que ele vai iluminando o senhor, Deus te abençoe. Tudo que ele vai falar, ele fala na palavra de Deus, ou seja, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Pela fé, nós oramos aqui várias vezes, e humanamente falando, a gente não via, não é? A nossa irmã Lohane, mas pela fé a gente estava vendo ela aqui nesse altar, já testemunhando do milagre que Deus ia fazer. Quando o filho veio aqui, numa semana chorou aqui, os diáconos tudo orando por ele, né, pela vida dela lá em Muraé, né? Pela fé, irmãos. Quantas vezes você precisa parar de colocar barreiras para que Deus não haja na tua vida, porque a fé é isso. Nós não vemos, mas sabemos que vai acontecer. Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe, que recompensa, presta atenção, ele recompensa aqueles que o buscam. Existe recompensa para você. Você que está buscando a Deus, fica tranquila, fica tranquilo, porque está sendo armazenado, a Bíblia diz isso, as suas orações estão sendo armazenadas, e quando algo é armazenado, é porque vai derramar de uma vez uma chuva de bênção. Aleluia. Sabe quando eu oro e falo, Senhor, eu quero ver fulano convertido, e imediatamente, infelizmente, às vezes acontece, você ouve uma voz do inimigo falando assim, é impossível, olha a dificuldade, olha a barreira, mas pela fé eu profetizo, ele vai se converter em nome de Jesus, porque minha recompensa virá, porque eu sei em quem tenho crido. E aí você começa a falar a palavra de Deus, você começa a exercitar a palavra de Deus, como aqueles homens introduziram aquele homem pelo telhado, ou seja, a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Para alcançar maravilhas, nós não temos que ter medo dos desafios. Para encerrar aqui, não foi fácil levar aquele homem paralítico até Jesus, foi fácil? Humanamente falando, as circunstâncias eram para impedir. Eles chegaram numa casa, já estava lotado. Alguém talvez lá fora falou, olha, faz o seguinte, volta amanhã, viu? Talvez Jesus vai estar aqui, hoje não tem jeito mais não. Fecharam as portas. Não, eu quero repetir isso que eu escrevi aqui, ó. Preste atenção, para alcançar maravilhas, não tenha medo dos desafios, porque os desafios, eles são para testar a nossa fé, eles são para testar, mas a Bíblia diz também que quando a nossa fé é testada, ela é aprovada, o Senhor derrama a sua bênção. Aleluia.
Quem entendeu a mensagem, diga amém. No mesmo instante, Jesus soube que eles estavam pensando e disse: por que vocês estão pensando essas coisas? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua cama e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar os pecados. E Jesus insiste ainda. Jesus não vai diretamente naquilo que eles queriam ver, mas Jesus fala: eu tenho poder para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. E no mesmo instante o homem se levantou na frente de todos, pegou a sua cama e saiu. E todos ficaram muito admirados e louvaram a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Eu quero profetizar agora uma palavra que, quando eu estava meditando nesta tarde, o Espírito Santo falou comigo claramente. O Espírito Santo falou assim: fala com a minha igreja nesta noite, que eles vão experimentar coisas que eles nunca viram antes. Aleluia. Olha o que o Espírito Santo falou comigo para você. Assim como ele está escrito aqui: nunca vimos uma coisa assim. Você vai testemunhar neste altar aqui, dizendo: eu não imaginava que Deus iria fazer tão grande coisa na minha vida. Alalubelassuricantaramanás. Fica de pé no seu lugar. Oh meu Deus, o que Jesus já fez por você até hoje? O que Jesus já fez por você até hoje? Jesus já te tirou do álcool, das drogas, do mundo, da tristeza, da depressão. Jesus já te trouxe para dentro da casa dele e te disse: minha filha, você é minha amada, quero cuidar de você. Meu filho, eu tenho algo com você, um propósito, e você estando no meu caminho, eu cuidarei de você. O que você precisa que Deus te faça? Olha, quando o pastor Elan orou aqui, confirmou essa palavra, ele falou: olha, que Deus use com palavras de sabedoria. Eu sei que Deus, ele liberou palavras específicas para cada um aqui nessa noite, mas o que Deus libera para todos, e eu quero insistir nisso, porque quando eu terminei a mensagem, eu orei na minha mesa lá em casa, Deus falou comigo o seguinte: o meu povo vai dizer: nunca vi coisa assim. Meu Deus, talvez essa coisa é aquilo que você talvez acha que é impossível de acontecer. Talvez é uma pessoa convertida que você ama. Talvez é alguém transformado, literalmente, no caráter, nas posições, até mesmo cientificamente falando, coisas que não teria como ser mudadas. Deus vai mudar. Deus vai transformar mentes. Deus vai transformar corações. Deus vai dar riqueza para que você invista na obra dele. Deus vai fazer pessoas aqui se destacarem para que o nome dele seja glorificado. O que você precisa de Deus? Vamos cantar. Vamos cantar um louvor. Coloca a mão na altura do seu coração e feche seus olhos, em nome de Jesus. Aleluia. Doce presença. Aleluia. Você pode cantar? És meu abrigo, meu protetor, em ti confio. Mesmo sempre eu posso crer que a tua promessa está a promessa dele está de pé. Irá se cumprir. Quem sou eu para questionar o Deus fiel? Tu és Deus e sua palavra está de pé. És minha âncora, Ele é a sua esperança. minha esperança.
Deus, Senhor. Nós cantamos aqui, tem uma frase dessa música que diz: a sua palavra está de pé. Você já teve alguma negociação com alguém e alguém te perguntou, ou você perguntou a essa pessoa: a sua palavra está de pé? Aí você falou: tá de pé. Não é? Que coisa tremenda. Nós temos um Deus que a palavra dele sempre estará de pé. Nós temos um Deus que tudo que ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Nós temos um Deus que não volta a palavra dele. Nós temos um Deus que não mente. Nós temos um Deus que não muda. Nós temos um Deus que continuará sempre fiel, porque a palavra dele é justa e verdadeira. Aleluia. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Quero convidar o pastor Elan para subir aqui, para que possa fazer o que tem que ser feito, a oração final. No meio do culto, o Senhor me mandou entregar uma palavra à igreja, e nós não conversamos sobre nada. E o Senhor falou assim: avisa o povo que eu vou fazer ainda muito mais do que eles estão pensando. Mas vocês têm ouvidos para ouvir, vocês acabaram de ouvir a pregação da palavra, e no meio da palavra o Senhor falou com o servo dele assim, lá na casa dele: fala com a igreja que eu vou fazer mais do que a igreja está pedindo ou pensando, ou muito mais do que você já viu. Meu irmão, nós estamos entrando em um tempo cada vez maior. Quanto mais o pecado cresce na humanidade, mais abundante vai ser a graça de Deus. O justo santifique-se mais ainda. Eu sinto muito falar, mas o impuro se contamine mais ainda. A nossa opção é andar no caminho de Deus. Meu irmão, sabe o que nós vamos viver? Coisas surpreendentes que Deus faz na vida daquele que crê. Ande com gente que quer a mesma coisa. É claro, não despreze as outras pessoas, vá até elas, traga para dentro. Mas se você tiver de largar a mão, larga a mão. Ande com quem está buscando na fé, com quem vai te levar na direção certa. Esse é o recado de Deus. Só estou resumindo aqui o que Deus falou. Agora, Deus me renovou muito aqui nessa noite. Quantos mais além de mim? Levantem suas mãos, vamos agradecer. Glória a Deus pela sua vida, filho. Levante a sua mão e comece a profetizar aí, ó, coisas novas chegando na sua vida, pelo amor de Deus. A porta está aberta, a pregação do Evangelho está aqui. O Senhor disse agora para a igreja: eu vou fazer mais. E você vai levantar a mão e a voz e vai dizer: Senhor, eu quero isso. Eu quero lá na minha família, eu quero lá no meu trabalho, eu quero no meu ministério, eu quero na célula, eu quero naquilo que eu faço, eu quero, Senhor. Mas de tudo o que eu mais quero é a minha salvação em Cristo Jesus. E o que eu mais quero é ver aqueles dos meus relacionamentos salvos. O corpo pode ser curado, as finanças podem ser restauradas, mas eu quero a salvação da minha família, eu quero a salvação dos meus colegas, eu quero ver algo novo acontecendo na vida deles. Pai, nós estamos muito contentes, claro, Senhor, porque até aqui o Senhor tem confirmado cada palavra, e nós estamos debaixo dessa promessa. Nós vamos viver o sobrenatural. O natural já tem chegado, e para nós é maravilhoso, tudo é maravilhoso, mas acima de tudo nós vamos ver pecados sendo perdoados, ó Pai. Nós vamos ver reconciliações, nós vamos ver filhos voltando para casa, nós vamos ver casamentos restaurados, nós vamos ver, ó Deus, ministérios reativados, pastores desviados voltando para a sua presença. Senhor Deus, nós vamos ver coisas fantásticas que só o Teu Espírito pode fazer. No nome de Jesus, Pai, nós estamos debaixo da Tua palavra, nós cremos nisso em nome de Jesus. Para terminar o culto a Deus, ergam as mãos e agradeçam ao Pai por tudo que Ele tem falado conosco, por tudo que Ele tem feito. Estenda suas mãos e fala: Senhor, eu me aproprio de tudo isso, te dando graças, agradecendo antecipadamente pelo milagre, agradecendo antecipadamente pela resposta, agradecendo antecipadamente pelo mover do Espírito lá na minha casa. Oh, aleluia, nós te agradecemos, Senhor, Deus tremendo, que
renova os seus filhos. Muito obrigado por essa palavra tão renovadora. Muito obrigado por tudo que aconteceu aqui nesta reunião. Agora que o teu povo vai em paz para casa, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre você a luz do seu rosto e tenha misericórdia de você, que o Senhor faça resplandecer sobre você a luz do rosto dele e te dê a paz, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Cumprimente essas pessoas à sua volta.